Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Teologia Visual. E hoje nós estamos iniciando o livro A Bíblia, o livro para hoje, de John Stott. Esse livro que é um livro bem curtinho. Se tirarmos aqui as páginas iniciais e ali finais, deve dar menos de 90 páginas, eu creio. Então, assim, é um livro curto, né? Um livro bem objetivo. John Stott, ele aborda por que que a Bíblia, né, é o livro para hoje, né? Na época dele era o livro, antes dele era o livro e hoje, né, mesmo após ele, continua sendo o livro, né? Então é um livro bem interessante, bem atual, apesar de ter escrito já há algumas décadas, né? E ele faz então essa essa didática, né, falando no primeiro capítulo, né, são divididos em 5 partes, né? Essa é a parte um, nós estamos, né? Ele faz a primeira parte, ele fala sobre Deus e a Bíblia. A segunda parte, tô com o livro impresso aqui, tá? É Cristo e a Bíblia. A terceira parte, o Espírito Santo e a Bíblia. A quarta parte, a Igreja e a Bíblia. E a quinta parte e última, o cristão e a Bíblia. E é bem interessante porque ele passa alguns tópicos, né? Nessa primeira parte de Deus e a Bíblia, nós vamos ver a racionalidade da revelação, o meio de revelação, o propósito da revelação e uma conclusão. Então, todos os capítulos ele tem uma conclusão, né? Esse livro que foi retirado de um sermão do John Stott, né? O próprio John Stott ele transformou isso depois de um livro, né? Ele fez uma série justamente de 5 sermões lá na igreja All Souls, né? De Londres, né? Que ele estava à frente dessa igreja. E depois ele trouxe isso para um livro. Então é bem didático, é bem interessante, tá? Eu estou reproduzindo o livro aqui, né, do lado em PDF, mas gostaria de reforçar que eu tenho ele impresso aqui. Esse livro, eu não sei se ele foi reeditado com algum outro nome diferente, mas ele é da antiga editora ABU. Vocês só encontram em sebos para comprar atualmente, é, ou talvez na internet eu encontrei no Mercado Livre, talvez naquela estante virtual, se eu não me engano, vocês encontrem para comprar caso vocês queiram ter uma edição. O PDF eu consegui, eu tinha um curso, eu fazia um curso e aí veio como um dos materiais para leitura esse primeiro capítulo. Os demais capítulos eu não tenho até o momento. Pode ser que talvez na próxima live eu tenha que filmar mesmo eu aqui manuseando o livro e lendo para vocês diretamente, né, disso, né? Mas vamos ver aí o que vai acontecer na próxima se eu consigo, tá? Bom, vamos lá então. A Bíblia, o livro para hoje de John Stott, da antiga aí ABU Editora. Vamos lá. Deus e a Bíblia, que é o primeiro capítulo. Nosso primeiro tópico, Deus e a Bíblia, nos apresenta o tema da revelação. Por isso, peço que prestem atenção em meu texto, que é Isaías 55, versículo 8 a 11. É Deus mesmo quem está falando. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Esse grande texto nos apresenta pelo menos 3 lições importantes que precisam ser aprendidas.
Então, a primeira lição, a racionalidade da revelação. Certas pessoas acham difícil o próprio conceito de revelação. A ideia de que Deus possa revelar-se à humanidade desafia-lhes o entendimento. Por que ele faria isso? E como poderia fazê-lo? Minha resposta é que a evidente necessidade de uma revelação divina faz com que essa ideia seja eminentemente razoável. Em todas as épocas, a maioria das pessoas sente-se desconcertada com os mistérios da vida e da experiência humana. Assim, se muitas delas admitem que precisam de uma sabedoria que venha de fora de si mesmas para que possam captar o sentido de suas próprias vidas, quanto mais o sentido do ser divino, se é que Deus existe. Vamos voltar até Platão. Em Fédon, ele fala da nossa necessidade de seguir por mares escuros e vagar sobre a pequena jangada de nosso próprio entendimento, na qual nos arriscaremos, acrescenta, uma vez que não a podemos percorrer, com mais segurança e com menos riscos, sob um transporte mais sólido, quero dizer, uma revelação divina. Sem a revelação, sem a instrução e a orientação divina, nós, seres humanos, nos sentimos como um barco sem leme, à deriva em alto mar. Uma folha arremessada impiedosamente pelo vento, ou um cego tateando na escuridão. Como podemos, como podemos encontrar o caminho? E o que é mais importante, como podemos encontrar o caminho de Deus sem a sua orientação? A impossibilidade de os seres humanos descobrirem a Deus pelo seu próprio intelecto, sem outra ajuda, é asseverada com muita clareza nesse texto, nos versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em outras palavras, há um grande abismo entre a mente de Deus e a mente humana. O texto expressa um contraste entre os caminhos e os pensamentos de Deus e os nossos caminhos e pensamentos. Ou seja, entre aquilo que pensamos e fazemos e aquilo que Deus pensa e faz, existe uma grande diferença. Os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos do que os pensamentos e os caminhos do homem, assim como os céus são mais altos que a terra. Isso significa uma distância infinita. Consideremos os pensamentos de Deus. Como poderíamos descobrir seus pensamentos ou ler sua mente? Ora, nós nem conseguimos ler os pensamentos dos outros. Tentamos. Ficamos observando os olhos dos outros para ver se estão cintilando ou piscando, sombrios ou alegres. Se eu ficasse em silêncio aqui no púlpito e mantivesse o rosto impassível, vocês não teriam a mínima ideia do que eu estaria pensando. Tentem. Vou ficar uns instantes aqui sem falar. Agora, o que estava se passando em minha mente? Algum palpite? Não? Bem, vou lhes contar. Eu estava escalando a torre da igreja de All Souls, tentando alcançar o topo, mas vocês não sabiam. Não tinham noção alguma do que eu estava pensando. Claro, vocês não podem ler minha mente. Se ficamos em silêncio, será impossível ler a mente um dos outros. E mais impossível ainda, se é que existe graus de impossibilidade, é penetrar nos pensamentos do Deus Todo-Poderoso. A mente dele é infinita. Seus pensamentos se elevam acima dos nossos, como os céus se elevam acima da terra. É ridículo supor que seríamos capazes de penetrar na mente de Deus. Não há nenhuma escada pela qual nossas mentes limitadas possam subir até a sua mente infinita. Não há nenhuma ponte que possa alcançar o outro lado do abismo infinito. Não há nenhum caminho para alcançar ou sondar Deus. Portanto, é bem lógico dizer que, se Deus não tomar a iniciativa de revelar o que está em sua mente, nunca conseguiremos descobri-lo. A não ser que Deus se revele a nós,
nunca conseguiremos conhecê-lo, e todos os altares do mundo irão levar a trágica inscrição ao Deus desconhecido, como o que Paulo viu em Atenas, que está em Atos, capítulo 17, versículo 23. Este é o lugar para começar o nosso estudo, é o lugar da humildade perante o Deus infinito. Também é o lugar da sabedoria, quando percebemos a racionalidade da ideia da revelação. Tópico 2, o meio da revelação, o meio de revelação. Admitindo que seja razoável que Deus tenha se revelado, como ele fez isso? Em princípio, do mesmo modo como nós nos revelamos ou nos expomos uns aos outros, ou seja, pelas ações e pelas palavras, pelas coisas que fazemos e dizemos. As artes criativas sempre foram um dos principais meios de autoexpressão humana. Estamos conscientes de que temos dentro de nós algo que precisa vir à tona e lutamos para dar-lhe vida. Para alguns, o canal apropriado é a música ou a poesia. Para outros, uma das artes visuais, desenho, pintura ou fotografia, cerâmica, escultura, entalhe ou arquitetura, dança ou teatro. É interessante que dessas manifestações artísticas, a cerâmica é a mais frequente na Bíblia. Provavelmente porque o oleiro era uma figura bem conhecida nas vilas da Palestina. Por isso, Deus disse que formou ou moldou a terra e também o ser humano para habitar nela. Por exemplo, em Gênesis 2:7, Salmos 8:3, Jeremias 32:17. E mais, ele próprio pode ser visto em suas obras. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Salmos 19:1, Isaías 6:3. Ou como Paulo escreve no começo de Romanos, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, isto é, no mundo gentil, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 19 e 20. Em outras palavras, assim como os artistas humanos se revelam em sua pintura, escultura ou música, o artista divino também se revela na beleza, no equilíbrio, na complexidade e na ordem de sua criação. Dela aprendemos um pouco de seu poder, sabedoria e fidelidade. Geralmente, isso é denominado revelação natural, porque é dado por meio da natureza. Entretanto, não é a isso que meu texto se refere, mas sim ao segundo meio mais direto pelo qual nos damos a conhecer uns aos outros e pelo qual Deus se deu a conhecer a nós, ou seja, as palavras. A fala é o meio de comunicação mais complexo e flexível entre dois seres humanos. Já mencionei que, se permanecesse em silêncio no púlpito, com o rosto impassível, eu seria insondável e vocês não conseguiriam descobrir o que eu estava na minha mente. Mas agora a situação mudou. Vocês sabem o que está se passando na minha mente, porque já não estou em silêncio. Estou falando, estou revestindo os pensamentos da minha mente com palavras da minha boca. As palavras da minha boca estão lhes comunicando os pensamentos da minha mente. Portanto, a fala é o melhor meio de comunicação e a fala é o principal modelo usado pela Bíblia para ilustrar a autorrevelação de Deus. Volte ao texto nos versículos 10 e 11. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra. Note a segunda referência ao céu e à terra. Se a chuva desce dos céus para regar a terra, é porque os céus estão acima da terra. Note também que o autor passa diretamente dos pensamentos de Deus para as palavras da boca de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca, fará o que me apraz e prosperará
naquilo que a designei. O paralelo é evidente. Assim como os céus são mais altos que a terra, mas a chuva desce dos céus para molhar a terra, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, mas descem até nós, porque a sua palavra sai da sua boca e assim nos transmite seus pensamentos. Como o profeta havia dito antes, em Isaías 45, a boca do Senhor o disse. Ele estava se referindo a um de seus próprios oráculos, mas o descreveu como se fosse uma mensagem proveniente da boca de Deus. Ou como Paulo escreveu em 2 Timóteo, toda a escritura é soprada por Deus. A tradução literal é teopneustos, em 2 Timóteo 3,16. Ou seja, a escrituração da palavra de Deus são proferidas pela boca de Deus. Depois de considerar a afirmação expressa em meu texto, para mim é importante acrescentar algumas ressalvas, a fim de esclarecer nosso entendimento de como Deus falou sua palavra. Primeiro, a palavra de Deus, agora registrada nas Escrituras, tinha uma relação direta com sua atividade, ou seja, ele falou a seu povo tanto por ações como por palavras. Ele se deu a conhecer a Israel na história da nação, orientando-a de tal forma a manifestar por meio dela, ora, sua salvação, ora, seu julgamento. Assim, ele resgatou o povo da escravidão no Egito, conduziu com segurança pelo deserto e estabeleceu na terra prometida. Preservou a identidade nacional dos israelitas através dos períodos dos juízes. Deu-lhes reis para governá-los, embora o fato de exigirem um rei humano fosse, em parte, uma rejeição do seu próprio reinado. Seu julgamento caiu sobre eles devido à sua desobediência persistente quando foram levados ao exílio da Babilônia, e então os reconduziu à terra que lhes permitiu reconstruir a nação e o templo. Acima de tudo, por nós, pecadores, e pela nossa salvação, enviou o seu Filho eterno, Jesus Cristo, para nascer, viver e trabalhar, para sofrer e morrer, para ressuscitar e derramar o Espírito Santo. Deus se revela de uma forma ativa e pessoal através desses atos, primeiro na história do Antigo Testamento, mas de modo supremo em Jesus Cristo. Por essa razão, alguns teólogos consideram importante fazer uma distinção bem clara entre a revelação pessoal, através das obras de Deus, e a revelação proposital, através de suas palavras, rejeitando, então, a última em favor da primeira. Entretanto, essa polarização é infeliz e desnecessária. Não precisamos escolher entre estes dois meios de revelação. Deus usou ambos. Além disso, os dois estavam intimamente ligados, pois as palavras de Deus interpretavam seus atos. Ele levantou os profetas para explicar o que estava fazendo para Israel. Ele levantou os apóstolos para explicar o que estava fazendo através de Jesus. É verdade que o processo divino de autorrevelação culminou na pessoa de Jesus. Ele era a palavra de Deus encarnada. Ele demonstrou a glória de Deus. Vê-lo significava ver o Pai. As referências aqui em João 1, versículo 4, 18 e também 14 e 9. No entanto, essa revelação histórica e pessoal não nos teria beneficiado se, juntamente com ela, Deus não nos tivesse desvendado o significado da pessoa e da obra de seu Filho. Portanto, precisamos fugir da armadilha de colocar a revelação pessoal em contraposição à revelação proposicional, como se fossem antagônicas. É mais exato dizer que Deus se revelou em Cristo e no testemunho bíblico a respeito de Cristo. Um não é completo sem o outro. Segundo, a palavra de Deus veio a nós através de palavras humanas. Quando Deus falou, ele não gritou lá do céu azul de um modo audível para as pessoas. Não, ele falou através dos profetas no Antigo Testamento e através dos apóstolos no Novo Testamento. Além disso, esses agentes humanos da revelação de Deus eram pessoas reais.
A inspiração divina não foi um processo mecânico que reduzia os autores humanos da Bíblia em máquinas, fossem máquinas copiadoras ou gravadores de fita. A inspiração divina foi um processo pessoal, em que os autores humanos da Bíblia geralmente estavam em plena posse de suas faculdades mentais. Basta ler a Bíblia para ver isso. Os escritores de narrativa, e a Bíblia contém uma grande quantidade de narrativas históricas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, usam registros históricos, muitos dos quais são mencionados no Antigo Testamento. No início do seu evangelho, Lucas refere-se à sua cuidadosa pesquisa histórica. Além disso, todos os autores bíblicos desenvolvem seus próprios estilos literários e ênfases teológicas características, daí a rica diversidade das escrituras. Contudo, Deus mesmo estava falando através das várias perspectivas deles. Essa verdade da dupla autoria da Bíblia, ou seja, que a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra dos homens, ou melhor, a palavra de Deus através da palavra dos homens, é o conceito que ela própria faz de si. A lei do Antigo Testamento, por exemplo, às vezes é chamada lei de Moisés e outras vezes lei de Deus ou lei do Senhor. Em Hebreus 1:1 lemos que Deus falou aos pais por meio dos profetas. Em 2 Pedro 1:21, entretanto, lemos que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim, Deus falou e os homens falaram. Eles falaram da parte dele e ele falou através deles. Ambas afirmações são verdadeiras. Além disso, precisamos manter as duas afirmações ao mesmo tempo. Como na palavra encarnada, Jesus Cristo, também na palavra escrita, a Bíblia. O elemento humano e o divino se combinam e não se contradizem mutuamente. Essa analogia, que foi desenvolvida logo no início da história da igreja, hoje é muitas vezes criticada. E, obviamente, não é exata, já que Jesus era uma pessoa, enquanto a Bíblia é um livro. Apesar disso, a analogia continua sendo útil, contanto que nos lembremos de suas limitações. Por exemplo, nunca se deve afirmar a divindade de Jesus a ponto de negar a sua humanidade, nem afirmar a sua humanidade a ponto de negar sua divindade. O mesmo acontece com a Bíblia. Por um lado, a Bíblia é a palavra de Deus. Ele falou, decidindo pessoalmente o que desejava dizer, mas sem nunca distorcer a personalidade dos autores humanos. Por outro lado, a Bíblia é a palavra dos homens. Os homens falaram, usando livremente suas faculdades, mas sem distorcer a verdade da mensagem divina. A dupla autoria da Bíblia vai afetar a maneira como a lemos. Sendo a palavra de homens, precisamos estudá-la como um outro livro qualquer, usando nossa mente, investigando suas palavras e sintaxe, suas origens históricas e sua composição literária. Mas sendo também a palavra de Deus, devemos estudá-la como um livro único, de joelhos, humildes, clamando pela iluminação de Deus e pela ministração do Espírito Santo, sem o qual nunca conseguiríamos entender a sua palavra. Terceiro ponto, então, o propósito da revelação. Já estudamos como Deus falou, mas por que ele falou? A resposta é não só para nos ensinar, mas para nos salvar, não só para nos instruir, mas para nos instruir especificamente para a salvação. 2 Timóteo 3,15. A Bíblia tem um propósito fortemente prático. Voltando para Isaías 55, essa é a ênfase dos versículos 10 e 11. A chuva e a neve caem do céu e não retornam. Elas cumprem um propósito na terra, elas a regam, fazem-na produzir e germinar e a tornam frutífera. Assim também, a palavra de Deus, partindo de sua boca e desvendando sua mente, não retorna a ele vazia. Ela cumpre seu propósito. Além disso, as razões de Deus para enviar chuva à terra e para falar sua palavra aos seres humanos são similares.
Em ambos os casos, o propósito é a frutificação. Sua chuva torna a terra frutífera, sua palavra torna frutíferos os seres humanos. Ela os salva, transformando-os à semelhança de Jesus Cristo. O contexto é, certamente, a salvação. Nos versículos 6 e 7, o profeta fala da misericórdia e do perdão de Deus. E na sequência, no versículo 12, ele fala sobre a alegria e a paz do povo redimido de Deus. De fato, aqui está a principal diferença entre a revelação de Deus na criação, natural, porque é dada através da natureza, e geral, porque é dada a todos os seres humanos, e a sua revelação na Bíblia, sobrenatural, porque é dada por inspiração, e especial, porque é dada para pessoas específicas, através de pessoas específicas. Por meio do universo criado, Deus revela seu poder, glória e fidelidade, mas não o seu caminho da salvação. Se quisermos descobrir seu plano gracioso para a salvação dos pecadores, precisamos nos voltar para a Bíblia, pois é através dela que ele nos fala de Cristo. Agora vamos para a conclusão, né, que é algo realmente bem prático aqui que Stott resume tudo isso que nós lemos. A partir de nosso texto em Isaías 55, aprendemos três verdades. Em primeiro lugar, a revelação divina não é somente racional, mas é também indispensável. Sem ela, nunca conseguiríamos conhecer a Deus. Em segundo lugar, a revelação divina faz uso das palavras. Deus falou através de palavras humanas e, ao fazê-lo, estava explicando seus atos. Em terceiro lugar, a revelação divina é a palavra. Voltando aqui. Em terceiro lugar, a revelação divina é para a salvação. Ela nos chama a atenção para Cristo como Salvador. Minha conclusão é muito simples. É um chamado à humildade. Nada é mais nocivo para o crescimento espiritual do que a arrogância, e nada é mais propício para o crescimento espiritual do que a humildade. Precisamos nos humilhar diante do Deus infinito, reconhecendo as limitações de nossa mente humana. Nunca conseguiríamos encontrá-lo por nós mesmos, e a nossa própria pecaminosidade nunca conseguiríamos alcançá-lo por nós mesmos. Jesus chamou isso de humildade de uma criancinha. Deus se esconde dos sábios e entendidos, mas se revela aos pequeninos. Mateus 11:25. Ele não estava denegrindo nossas mentes, pois Deus a concebeu, pois Deus as concebeu para nós. Pelo contrário, estava mostrando como nós devemos usá-las. A verdadeira função da mente não é se exaltar, julgando a palavra de Deus, mas se humilhar, colocando-se sob ela, ansiosa para ouvi-la, entendê-la, aplicá-la e obedecer-lhe nos aspectos práticos da vida diária. A humildade das crianças não é vista apenas no modo como elas aprendem, mas também no modo como recebem as coisas. As crianças são dependentes. Nenhuma de suas posses foi conquistada. Tudo o que tem lhes foi dado de graça. Devemos, portanto, receber o reino de Deus como uma criança. Marcos 10:15. Pois os pecadores não merecem, nem podem conquistar a vida eterna, que é a vida do reino de Deus. Precisamos nos humilhar e recebê-la como um dom gratuito de Deus. Muito bom, né? Palavras realmente muito assim maravilhosas mesmo. Esse sermão que Stott escreveu e transformou nesse livro realmente é fantástico. Espero que vocês tenham gostado da leitura assim como eu gostei. Nós aprendemos muitos pontos aqui, pontos importantes, né? O que seria uma revelação natural, uma revelação, né, específica da palavra,
E aprendemos um ponto principal, né, que ele resume aqui, é a humildade perante essas escrituras, que a nossa mente nunca se exalte a ponto de falar que nós sabemos tudo, que nós não temos mais nada para aprender. Muito pelo contrário, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, né? E nós somos muito limitados para compreendê-la de forma completa, né? Então, agradeço a todos que vocês que acompanharam, que também estão assistindo depois. Nós vamos continuar lendo a parte 2, 3, 4 e 5, e assim finalizando esse livro, a Bíblia, o livro de hoje, de John Stott. Ok? Eu agradeço a todos então. Grande abraço para vocês e a gente encerra por aqui. Abraço.